Olá, aqui é o canal John Brodsky. Bom, a ideia deste vídeo é continuar com aqueles vídeos que eu tinha falado que eu iria gravar, que é sobre os livros da pentalogia inteligência. Comecei com a inteligência crucificada, agora vamos para a inteligência restaurada. Eu gostaria rapidamente de dizer que, se você está assistindo esse vídeo, a intenção dele é simples, é incentivá-lo à leitura. Porque eu sou escritor, não sou um youtuber, então não tenho a intenção aqui de ser uma pessoa que grava vídeos para conquistar likes, enfim, visualizações. Eu uso esta ferramenta na internet para deixar disponível estes vídeos para quando você ou alguém queira consultar sobre alguma das minhas obras, entender um pouquinho de uma forma objetiva e resumida o que eu escrevo sobre as obras, sobre o meu trabalho. Mas a intenção, repito, é incentivá-lo a ser um leitor, uma leitora, não um espectador, um assistidor de vídeos. Não que isso não seja legal, mas infelizmente o ser humano, a natureza humana, enfim, a cultura brasileira no geral, não está para a leitura, não tem esse hábito desenvolvido. E eu repito, creio piamente na força da leitura. Eu acredito que um ser humano se desenvolve de forma legítima, honesta e real por meio da leitura, porque eu acredito no impacto, na metanoia, na transformação de consciência que a leitura proporciona através de um conhecimento direto que você tem com o livro. Olha, não é à toa que o intelecto, a nossa capacidade mental que Deus nos conferiu, existe em nós para ser usado. Nós temos uma inteligência, nós temos uma razão. Ela não é configurada, digamos assim, para ser passiva, mas proativa. Sabe? Ela tem que construir, ela tem que buscar, não apenas receber. Então, nós temos que sair desta condição passiva. Estes livros que eu estou aqui explicando desta série, outra coisa, esse vídeo aqui é natural, é espontâneo, não terá muito, não tem edições, não tem aquelas elaborados cortes para ficar todo organizadinho, bonitinho, tudo bacana para te prender a atenção. Se você está aqui me assistindo, eu acredito que o público que vem aqui é o que eu pretendo, pessoas que realmente têm interesse por uma verdade, por um conhecimento substancial, que não querem se entreter, não estão atrás de satisfazerem as suas curiosidades, mas querem realmente um conhecimento real, algo que modifique as suas vidas. Não acredito que ninguém aqui que assista esse vídeo, tipo como, não apenas o meu, mas como estes, que tem o propósito verdadeiro de elucidar as pessoas, a mente, sem nenhum interesse de visualização, tanto que não se aborda um tema aqui do momento, do que está acontecendo para adquirir visualizações e likes. Então, se você está aqui, e espero que você fique até o término desse vídeo, porque você realmente está procurando um discernimento, um conhecimento, um autodesenvolvimento, a substância da realidade na sua vida. E é isso que eu acredito que faz a grande diferença. Não é quantidade. Realmente, parece um clichê, mas é a qualidade. Os livros que eu escrevi, Inteligência Crucificada, repetindo, Inteligência Restaurada, é uma pentalogia que está na Amazon disponível. Você digita John Brodsky e você vai encontrá-los. Eu quero... são livros focados na literatura cristã. Com toda humildade, não entenda isso como arrogância. Desconheço no meio literário cristão uma obra, esta que eu escrevi, com este propósito. Existem inúmeros maravilhosos livros, inclusive tenho aqui ao final de cada livro que eu escrevo as referências bibliográficas que eu consultei, estudei. Isso aqui não é uma psicografia, nem nenhuma revelação divina, não subi numa montanha e desci para escrever um livro como se fosse
sabe? Algo sobrenatural. Não, isso aqui é estudado, é pensado, é raciocinado, é pesquisado, é inspiração, claro que a gente ora para que Deus nos dê capacidade, é muita transpiração, muita consulta, são muitos livros. Então, ao final aqui, a gente deixa as referências bibliográficas bem detalhadas aqui dos livros que eu consultei. Então, eu quero, enfim, ao final do livro, por exemplo, aqui, eu quero abrir aqui rapidamente, aqui são as referências bibliográficas. Por exemplo, para esse livro aqui, claro, consultei a Bíblia, mas são vários livros, Confissões de Agostinho, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, de Hermann Dooyeweerd, Raízes da Cultura Ocidental, também do escritor Hermann Dooyeweerd, e dentre outros, né? Gordon Clark, outros como, por exemplo, Francis Schaeffer, inclusive escritor que eu gosto muito, e outros seculares. Como eu disse, eu desconheço no mercado editorial uma obra, tá? Uma pentalogia com o propósito de alguma forma, descrever de uma maneira organizada o processo da metanoia, da soteriologia na vida de um ser humano. O que é isso que eu acabei de falar? É o plano da salvação na vida humana. Não que eu queira explicar a mente de Deus e nem como o Espírito Santo utiliza os seus métodos para resgatar uma alma. Não é isso. A ideia que eu procurei ter, que eu senti falta isso no mercado, é de uma obra em que organizasse de uma forma, digamos, entre aspas, metodológica, todo esse processo da metanoia. Ou seja, desde o momento em que há aquele salto para a fé, quando há crucificação, porque quando Deus nos resgata, quando há o encontro do homem com Deus, não é, como eu disse, uma decisão intelectual, é um acontecimento espiritual que nós não explicamos. Por exemplo, eu era um ateu, sempre alguém explica, mas quando foi o estalo, a epifania, o insight, a virada de chave que você de repente escolheu em ter fé? Não foi uma escolha, foi um acontecimento, foi um salto, como no livro Salto para a Fé. Logo após isso, meditando, tentando entender, lendo a Bíblia, consultando e também entendendo as experiências de muitas pessoas, eu pude perceber que quando acontece, há um processo de crucificação. Nosso velho eu, a nossa natureza, o nosso ego, a nossa vaidade, ela é crucificada com Cristo. Ou seja, não é à toa que Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo, porque há uma morte para o nascimento, a morte do velho eu, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7. O velho homem habita em mim. Há uma luta espiritual entre a carne do velho eu, da velha natureza, e o espírito do novo eu, que sempre está em combate, um querendo prevalecer sobre o outro. Então, aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que não quero, eu faço. E ele até fala lá adiante: miserável homem que sou, quem me livrará da morte desse corpo? Então ele lamenta, ele exclama, querendo vencer a própria carne. Por quê? Não é porque somos resgatados, somos salvos, começamos a seguir os caminhos de Cristo, é que não teremos a velha natureza, e nós ainda habitamos no velho corpo, ainda habitamos nesta estrutura caída, embora tenhamos o Espírito de Deus nessa estrutura caída, que futuramente será glorificada, realmente restaurada plenamente. Então, quando fala que inteligência restaurada, é o quê? O Espírito que restaura a nossa mente, a nossa forma de pensar, ou seja, nós somos mente, coração, razão e mente, coração, razão. Me fugiu outra aqui, nós somos 4 aspectos aqui que eu achei legal elaborar esse discernimento. Mas nós temos um coração com nossos sentimentos, as nossas vontades, nossas volições, a nossa mente e a nossa alma. Sabe, a alma, o coração, a mente, as nossas vontades são restauradas
pelo Espírito de um modo que passamos a ter um discernimento espiritual. Então, esse é o propósito desse livro, o 2, explicar essa restauração da mente, do coração, das nossas decisões, das nossas vontades. Então, veja, alma, vontade, mente e coração, tudo isso é constitutivo da natureza humana. E o que nós vemos aqui? Eu quero ler uns trechinhos aqui desse livro, porque, repetindo, não vou ler o livro inteiro, a ideia é com que você leia. O propósito desse vídeo é fazer você ler, você procurar livros, não só os meus, mas enfim, outros, tá? E é um mandamento de Deus. Esse aqui não sou eu que estou pedindo para você fazer e você escutar, obedecer, ou isso é uma dica, ele está me influenciando. Não, isso aqui é um mandamento, é uma vontade de Deus para o seu próprio povo. Em Oséias capítulo 4, 6, Deus fala assim, ó, o meu povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento. A partir do momento que você tem uma postura de buscar um entendimento da verdade, você alcança, entre aspas, uma independência. Independência mental, independência intelectual, espiritual, em que sentido? Não de forma porque você se torna autossuficiente, não. De uma forma de você não ser alienado, de uma forma de você não se permitir ser enganado por mentirosos, charlatões, coaches que aparecem na internet, que estão aos milhares, prometendo para você um paraíso, satisfazer as suas vontades, corresponder a todos os seus objetivos, para que você tenha uma vida plena, maravilhosa, sem nenhum problema aqui nesse planeta. Então não oferece para você o cristianismo tal como ele é, o cristianismo do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, mas o cristianismo da vida boa, o cristianismo das promessas, o cristianismo do eu tomo posse, é meu, eu sou cabeça, não sou cauda. Não é esse o real cristianismo. Por isso que muita gente se frustra, por isso que muita gente acaba, enfim, tendo as suas vidas, a sua fé completamente frustrada, porque se deixa levar por esse tipo de movimento evangelicalista, é o que mais tem. O Brasil não é um país cristão. Isso aí é uma constatação até empírica. O que temos é um país evangelicalizado, porque percebeu-se que, por meio do cristianismo falso, distorcido, muitas pessoas espertas conseguem vantagens na cabeça de milhões, exatamente porque não seguem esse mandamento aqui, que é o meu povo sofre. Onde você sofre, onde você é manipulado, é tratado como uma marionete, porque você não segue esse mandamento de Oséias 4, 6. O meu povo sofre porque falta conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também te rejeitarei. E outra coisa também, olha que interessante que fala em 1 João 2,27. Ela está até quente aqui hoje. Olha só como a Bíblia recorrentemente, se você a ler, ela mesma sugere, ela mesma incentiva, ela até ordena que você a leia para alcançar um discernimento espiritual. Quanto a vós, 1 João 2,27. A unção que dele recebestes permanece em vós. Olha só. Permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou a verdade de Deus, a verdade do Espírito, pela unção que Deus oferece, nos dá o discernimento. Então Deus nos deu capacidade de nós mesmos entenderem a verdade sem necessidade de intermediários. Para que você entenda o propósito de Deus na sua vida, não é necessário você frequentar uma igreja, perguntar para um pastor, para um bispo, para um padre, seja lá quem for, para um mestre, porque o verdadeiro mestre é Cristo e nós temos de ser discípulos da verdade, não de denominações, não de igrejas, não de doutrinas, de teologias e de normas e eclesiologias das mais variadas e mesmo as mais sofisticadas, exegeses, hermenêuticas, epistemologias, metafísicas, que aparentam, como o apóstolo Paulo fala, serem palavras de sabedoria,
mas não passam de conversas vãs, apenas para te enganar. Outra passagem, Jesus fala, aprendei, ele fala em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Outra recomendação, olha só, quando você se dispõe a ter o discernimento das Escrituras, da verdade, tal como ela é. Olha que interessante que diz aqui. Ainda que nós, veja, olha como isso aqui é profundo, impactante, se você ler com muita atenção e meditar nisso que eu vou ler agora. Ó. Ainda que nós, ou seja, o apóstolo Paulo dizendo para os Gálatas, ainda que ele mesmo, o apóstolo Paulo e os apóstolos, ou até um anjo, algo transcendental, uma manifestação sobrenatural extraordinária diante de você, vindo do céu, vos pregue um outro evangelho que vá além destes que vos prego, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Por quê? Ele ainda enfatiza as pessoas que te oferecem um outro evangelho adulterado, que não é bíblico, para Deus são amaldiçoados. Estará em Mateus 24, que Jesus fala assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas nós pregamos o seu evangelho, fizemos maravilhas, milagres. Fizemos coisas extraordinárias. Por isso que muitos caem nesses enganos. Porque vão nessas igrejas e de fato recebem muitos benefícios, recebem milagres extraordinários, mudam a vida, você é curado de um câncer, ou recebe prosperidade, o casamento é restaurado. Por isso que eles, pelo fato de receberem estas manifestações extraordinárias, elas acreditam que ali está a verdade, mas está o engano. Vê que Jesus falou em Mateus 24, cuidado, acautelai-vos, porque nos últimos tempos, muitos me procurarão, mas, sabe, proclamei o seu nome, eu preguei o seu evangelho, realizei milagres, expulsei demônios, veja, falsos mestres, igrejas mentirosas são capazes de expulsar demônios também, gente. Então a coisa é muito séria. Se você não tiver a sua mente, a sua vida, pautado nas Escrituras, em Cristo, que é a rocha, na dependência de Deus, ou seja, nas Escrituras, porque somos falhos, Coríntios fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você que está de pé, cuidado para que não caia. Não porque somos melhores que ninguém, pelo contrário, é a misericórdia de Deus, é a nossa dependência, a nossa insuficiência que nos faz receber a capacidade de Deus para que possamos entender a verdade e não sermos enganados. Veja, e João fala em 1 João 4, 1, 6, amados, não creais em todo o espírito. Olha as recomendações, já citei mais de 4 versículos aqui para você. Já está 16 minutos, 18 minutos desse vídeo aqui. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso naquela época de Cristo, já existia muito. Imagine agora. Então eu quero finalizar esse vídeo recomendando veementemente, fortemente que você se desaliene. A alienação espiritual leva a isso, ao engano, à frustração, ao erro. Lendo as Escrituras Sagradas principalmente, procurando conhecimento, cultura cristã, conhecimento que te auxilie ao seu desenvolvimento intelectual e espiritual, e deixo aqui os meus livros recomendados para você, tá bom? Até mais, até a próxima.